Nós vivemos num mundo onde nós vamos passar por dores. Dores emocionais, dores físicas, dores mentais, dores de perda, inúmeras dores. Então, é inevitável sentir dor. Vamos sentir. Mas o sofrimento é uma opção. O sofrimento, ele é opcional, ele é uma escolha. Como assim, Josi? Como você pode falar isso? Como é que a gente escolhe ou não sofrer, já que já está sentindo tanta dor, não é mesmo? Bem, é inevitável a dor da perda, seja qual for essa perda. Inclusive, na psicologia, nós falamos que toda perda é um luto. Seja uma perda de alguém que realmente faleceu, nós perdemos um ente querido porque faleceu, seja a perda do emprego, seja o rompimento de um relacionamento. Então, toda perda é um luto. Seja a perda da vida de um animal de estimação que nós gostávamos, de um objeto de valor sentimental, seja o que for. Então, a dor é inevitável, nós vamos sentir dores, ok? Mas eu vou dar alguns exemplos para a gente compreender melhor o que eu quero dizer quando eu digo para vocês que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Eu vou dar alguns exemplos simples. Digamos que nós moramos juntos, tá? Eu e você. Eu e você. Moramos na mesma casa. E de repente você chega muito abalado porque bateu o carro. Bateu o carro, eu não estava programada para ter esse tipo de gasto financeiro agora. Chega psicologicamente muito arrasada, fica muito desesperada. E aí, de repente, eu viro para você e aí você diz, não tenho como, eu preciso desse carro e eu não tenho como consertar ele agora e tal. E eu falo para você, bem, se você precisa do carro, bateu o carro, precisa ajeitar, de repente você pode fazer um empréstimo, fale com um amigo, fale com alguém, algum conhecido, parcele no cartão de crédito, faça um cheque especial se for o caso, mas se é algo que você precisa, vá lá e faça. Ou seja, a dor de tudo aquilo é inevitável, gente, vai doer. Mas sofrer, ficar no sofrimento é opcional. Vai lá e conserta o carro. Faz algo que precisa ser feito. Vou te dar outro exemplo. Digamos que você tem um vaso com um valor sentimental muito grande e com custo financeiro também, de alguma viagem que você fez. Qualquer coisa, gente. Um abajur, qualquer coisa que você tem na sua casa. De repente você passa, bate e quebra. E você também fica, eu não acredito que eu fiz isso era muito importante para mim, tinha que estar aqui. E começa a ficar muito angustiado com o que aconteceu. São exemplos leves que eu estou dando, tá, gente? Primeiro, para a gente entender. E eu viro para você e eu falo, bem, queimou o abajur, quebrou, compra outro. Mas tu não entende, a gente fica gastando dinheiro sem necessidade. Olha, então, ou você vai ficar sofrendo pela perda do abajur, pela perda do vaso, pela perda de uma refratária que quebrou e você era muito apegada, ou você vai lá e compra outra. Mas ficar presa na dor é algo que a gente não precisa fazer. Ficar preso na dor é algo que a gente não deve fazer. Então, esses exemplos foi só para a gente começar a nos questionar diante de perdas, talvez e com certeza mais graves, seja o falecimento de alguém, seja a perda do emprego, seja, enfim, uma doença na família. Então, a dor é inevitável, não tem como não senti-la, mas o sofrimento é opcional, tá? E eu quero dizer para vocês também que com o tempo, a dor, ela se torna lembrança. A dor, com o tempo, se torna a tristeza. A dor, com o tempo, vai amenizando. Mas, para algumas pessoas, fica muito mais difícil. Parece que elas agarram aquele momento, o que aconteceu, e tem mais dificuldade de deixar a vida fluir depois, ok?
Então, esses exemplos foi só para que a gente pudesse entender mesmo que a dor da perda, a dor do trauma, seja lá do que for essa dor é inevitável. Mas se agarrar a isso, olhar para isso, guardar, se trancar e se fechar nessa dor, é opcional, é uma escolha. Deixa eu olhar aqui, quem tá chegando aqui. Gente, boa noite, tá? Boa noite, pessoal aqui do Facebook, boa noite, o Instagram. Não consegui me conectar com o Instagram. Tá? Boa noite. E aí, as decisões que a gente toma na vida são bem interessantes. Você pode decidir viver a sua dor por um tempo, porque é saudável. Se você perde alguém, perde um emprego, rompe um relacionamento, se você perde algo que você estimava muito, seja o que for, uma viagem, um objeto. Boa noite, Kátia, boa noite, Kleber, boa noite, Wanda, Regina, Célio, boa noite, todos vocês. Tem muita gente que já passou por aqui, gente, já passou o nome. João, ai, como é que eu volto aqui? Lindalva, Lucilene, muito obrigada. Ju Andrade, Bianca, Kátia, Eduarda Marinho, obrigada. Giovana Lobato, gratidão por estar aqui. Anete, Marcilene, enfim, tem muitos nomes que já passaram. Boa noite, muito obrigada por vocês estarem aqui. Tasca o dedo nesse coraçãozinho aí, para o Facebook entender que isso é importante e chamar outras pessoas para nossa live. Bem, então, se você se apega a essa dor, o que é que você vai estar fazendo? Você vai estar autoafirmando a própria dor. Você vai fazer com que ela se potencialize. Quanto mais você olha para a dor, mais ela se potencializa na sua vida. E ela começa a se tornar parte da sua vida, parte de você. E isso, gente, vira doença. Doença física, doença emocional, doença mental. Zane, Priscila, Denisa, obrigado por estarem aqui. Vanessa, boa noite, obrigada. Então, isso vai fazer parte da tua vida, né? E isso vai te adoecer. Então, é importante que você não se apegue a isso. E a gente vai aprender algumas coisas aqui que acontecem nesse processo de luto, nesse processo de perda, entendendo que toda perda é um luto, toda perda é um luto. Existe dor, existe sofrimento e existe um tempo para as coisas serem processadas. Só que depois daquele tempo, tudo já se torna adoecedor. O novo DSM, o DSM-5, ele fala do luto. Mas agora no DSM-6 eu soube através de uma professora, numa aula da minha pós-graduação, o luto ele já vem como um transtorno, como uma patologia. Então existe um período saudável do qual nós devemos viver o nosso luto. Só que depois daquele período é adoecedor, é um transtorno, se torna um transtorno, ok? Deixa eu ver aqui o que a Marcelene disse. Josi, como ter força para sair de sofrimento? Muito boa pergunta. Vou guardar essa tua pergunta aqui, Marcelene, e pra gente falar de algumas coisas aqui que vão responder essa tua pergunta, tá ok? Bem, primeiro a gente falou de decisões, lembra? E depois a gente vai falar de aceitação. Eu trabalho com uma terapia chamada terapia de aceitação e compromisso, onde a gente olha para as coisas, para as nossas experiências, embora dolorosas, aprende com elas, entende que a gente precisa aceitar. Gente, a aceitação torna as coisas normais. As coisas ficam dentro de uma normalidade. Quando a gente aceita. Quando a gente aceita que foi abandonado quando criança por um pai ou por uma mãe. Quando a gente aceita que não foi tratado muito bem e não teve uma boa infância. Quando a gente aceita que as coisas não foram do jeito que a gente queria. Quando a gente aceita traumas, sejam lá quais forem. E trabalha o compromisso.
o compromisso de mudar a partir de agora, mudar a partir do aqui, agora. Então a gente tem que trabalhar a aceitação da nossa própria experiência, senão a gente vai viver muitas vezes no mimimi, no vitimismo. Ai, olha para mim, por favor, olha para mim, olha como eu sofro, olha como a vida é ruim comigo. Embora muitas vezes ela seja, mas o sofrimento é opcional. A Marcelene falou mais alguma coisa aqui. Estou passando por uma situação que para mim é sofrimento. Estou buscando soluções, mas está demorando a acontecer. Não estou sabendo lidar com isso. Perfeito! Elas não vão ter uma resposta externa. A resposta vem daqui, é interna. Tem que aprender a resignificar. É porque às vezes a gente quer uma resposta diferente. A gente quer que as coisas aconteçam de uma forma diferente. E talvez a forma como a solução é aquela justamente que a gente não queria. E aí isso dói, né? Aprender com isso tudo dói. Então eu queria falar para vocês um pouquinho sobre essa perda. Toda perda é um luto. Aprendam isso. Toda perda é um luto. Existe dor, existe sofrimento. E existe um processo. E a gente vai falar de fases, das fases do luto. Mas vamos aprender o seguinte: nem todo mundo passa pelas mesmas fases, nem todo mundo passa pelas 5 fases, às vezes passa só por 2, às vezes só por 3. E a ordem que eu vou falar pode ser diferente para as pessoas, tá bom? Ok, tem gente marcando aqui, a Tayla Silvia, a Vanessa, gratidão, Edileia, Sebastiana, Suelen Dias, gratidão por todos vocês que estão aqui. Então, o luto, ele precisa ser feito. Todo e qualquer luto precisa ser feito, seja perda de alguém, seja perda de um objeto, seja perda de uma viagem, seja perda do emprego, seja perda de uma pessoa que a gente ama, num relacionamento. Todo luto precisa ser elaborado. Existe uma elaboração que precisa ser feita para esse luto, entendendo que eu não estou falando apenas de morte física, eu estou falando de perdas. Toda perda é um luto, tá ok? Então vamos entender que o luto ele precisa ser feito, ele é um processo necessário e fundamental. O luto é um processo necessário e fundamental para preencher o vazio deixado por qualquer perda significativa. Tanto por, olha só, uma pessoa que possa ter partido, quanto por um emprego que se perdeu, uma viagem, um objeto, ideias. Eu tenho um amigo que negociou com uma pessoa um espaço e ele queria ali fazer um espaço para trabalhar. Era um espaço que ele ia trabalhar com atendimentos terapêuticos, atendimentos psicopedagógicos, neuropsicopedagógicos. E depois que ele investiu ali dinheiro, tempo, que viu, porque eram só uma construção, e ele transformou aquilo num lugar acessível para o que ele queria. Depois que ele fez tudo isso, não tinha nada escrito, era apenas apalavrado, né? E a dona chegou para ele e falou: poxa, sinto muito, mas eu não vou poder mais permitir que você faça o que você queria. Eu quero que você me diga quanto você gastou, eu vou ficar te pagando por mês. Gente, pensa no luto de um sonho. O sonho foi apenas adiado. Hoje em dia ele já tem um espaço terapêutico novamente, ele conseguiu se recompor. Mas é um luto, toda perda é um luto. Vamos entender isso, ok? Obrigada, tia Vilma disse aqui, boa noite, minha linda, te amo. Então, entendido isso, né, tendo este conceito aí de perda, esse conceito de luto, vamos falar das 5 fases do luto, ok? Lembrando que essas fases são diferentes de uma pessoa para outra. A ordem com que eu vou falar pode ser diferente para as pessoas, ok? E elas não precisam passar por todas essas fases. Tem pessoas que vão passar por 2, por 3, por 4, enfim, não vão passar pelas 5. E tem pessoas que vão passar, mas é só para o nosso a nível de conhecimento, tá? Porque conhecimento liberta. Conhecimento liberta.
Então, vamos na primeira fase do luto. A primeira fase do luto é a negação. A negação, ela é uma defesa psíquica. É quando nós não queremos encarar a realidade, não queremos encarar o que aconteceu. Então, a gente nega o problema, a gente não quer entrar em contato com isso, a gente não quer falar disso. A gente acredita que deixando quieto, deixando num canto, isso vai se resolver. Então a gente está na fase da negação. Eu não acredito, isso não pode ter acontecido. Não é assim, não é assim. Então a gente entra na fase da negação por uma defesa psíquica, né? Para que a gente não sinta dor, que aquela realidade é dolorosa demais. Não, teve um engano, um erro. Não pode ser desse jeito. Alguma coisa aconteceu, tá errado, né? Então a primeira fase é a fase da negação. A segunda fase é a fase da raiva. Então a gente fica com uma espécie de revolta. A gente acha que está sendo injustiçado. É uma injustiça isso, eu não mereço isso, né? Fica com raiva do mundo, das pessoas. Algumas pessoas ficam com raiva da deidade, ficam com raiva de Deus, né? Do universo, enfim. Então começam a ficar muito mal, com muita raiva. Opa, olha a família aqui, gente, olha a família. Minha tia Neide disse, boa noite, minha doutora psicóloga Josi Marinho. Ô tia, Deus abençoe sempre, te amo, eu também, muito obrigada. Muito obrigada. Então, é um momento de raiva, de ódio. Isso não devia acontecer comigo. Por que comigo? Né? Eu não mereço isso. Eu sou uma boa pessoa. Será que eu sou uma pessoa tão má? Será que eu sou uma pessoa que faço maldade para as pessoas? Por que isso está acontecendo comigo? Meu pai, tem gente pior do que eu nesse mundo. Por que isso está acontecendo justamente comigo? Então, é um momento de raiva, de dor, de ódio. E a gente se sente muito injustiçado com tudo que está acontecendo. Muito. E a gente não se conforma em passar por aquilo. Então, primeira fase do luto, toda perda é um luto. Primeira fase do luto, negação. Eu não acredito, isso não está acontecendo. Não, isso é com outra pessoa, isso não é comigo. E a gente não quer falar sobre aquilo, a gente quer esconder, esconder no sentido de não olhar, porque traz muita dor, então a gente nega. Segunda, raiva, porque comigo, né? Dá uma espécie de revolta do mundo, revolta do universo, de Deus, de qualquer pessoa, enfim. Foi por causa de fulano, então dá raiva, né? A gente não aceita, então não pode acontecer aquilo com a gente está sendo injustiçado com aquilo. E aí, uma raiva muito grande. O terceiro é a depressão, que pode ocorrer no luto e pode desencadear, a partir daí, uma depressão persistente, distímica. É esse o nome? Acho que sim. Enfim. E uma depressão que vai durar durante mais tempo. Ou pode passar para outras fases e você sair dessa depressão, ok? Quando eu falo aqui depressão, ela faz parte. Não significa que a pessoa vai ficar ali naquele quadro. Pode ocorrer, como eu falei anteriormente. Se você ficar na tristeza, na dor, na angústia, na mágoa, na raiva, na revolta, se você ficar nesses sentimentos, você pode desenvolver sim depressão, tá? Ela faz parte dessas fases. Então, a pessoa se retira para o seu mundo interno. Na fase de depressão, ela se sente impotente diante de tudo que está acontecendo. Ela acha que nada mais vale a pena, que se for para viver daquele jeito, ela prefere não viver, que a vida é sempre um castigo, ela não consegue ver coisas boas, então ela começa a ficar mais reclusa, né? Sem forças, ela se prende nesses acontecimentos, então ela não tem forças para lutar contra tudo que está acontecendo. É como se ela passasse por um processo interno de dor, mas um processo interno de dor onde ela não consegue se ver com força suficiente para sair daquele estado.
Ela acha que ali tudo acabou. Esse é uma fase muito perigosa mesmo, né? E depois nós temos a barganha. Então uma pessoa pode sair da fase da depressão durante esse luto, durante essa perda, e ir para a fase de barganha. Qual é a barganha? É uma negociação que ela faz com ela. Ela já começa a ir dar alguns passos para a última fase, que é a fase de aceitação. Mas ela começa a barganhar, ela começa a negociar com ela mesma, ela faz promessas para ela mesma, ela faz promessas para a vida, ela faz promessas para o tempo, para Deus, para o universo. Ela diz que vai ser uma pessoa melhor, que ela já entendeu o processo, que ela já está preparada. Então ela começa a barganhar. Se eu sair dessa, eu sei que eu vou sair uma pessoa melhor. Se eu sair dessa, então ela começa a se apegar também a outras, as suas crenças, aos seus valores, algumas coisas, e ela começa a barganhar, a querer ganhar com ela mesma, ok? Já que ela via a vida com sofrimento e dor, agora ela começa a barganha. E o quinto é a aceitação, tá? Essa aceitação é um estágio onde já passou o desespero, onde agora a pessoa consegue olhar, enxergar a realidade. Ela já começa a dizer, não, realmente isso tudo tinha que acontecer, porque foi só acontecendo isso que eu pude agora me colocar de forma diferente, me transformar, encontrar um novo emprego, encontrar um novo amor, encontrar fulano que me faz bem, sair daquela relação tóxica. Então ela começa a aceitar. Deixa eu ver o que a Laura Souza disse. Seria sabotagem se auto-sabotar? Olha, a gente tem a autossabotagem em vários momentos da nossa vida. Pode ser que isso aconteça também no luto. A autossabotagem é interessante porque ela traz um ganho secundário. Eu não sei se isso se aplicaria aqui nas fases do luto. Porque na autossabotagem você sempre traz um ganho secundário junto à autossabotagem. Por exemplo, se você adoece, se você está doente, só que quando você está doente, as pessoas se aproximam mais de você, as pessoas começam a te agradar mais. Por exemplo, você tem mais atenção dos seus pais ou mais atenção dos seus amigos. Quando isso acontece, você pode ter um ganho, você está tendo um ganho secundário em permanecer doente. Por exemplo, isso pode acontecer sim no processo de perda. Realmente pode acontecer. Porque, na maioria das vezes, digamos que uma pessoa que está tendo um ganho secundário, ao mesmo tempo que ela quer ficar bem, que ela quer melhorar, ela começa inconscientemente a pensar que pode perder o carinho e o afeto das pessoas. Então, permanecer doente, permanecer em alguma fase, fazer com que ela tenha ganhos com isso, ganho secundário. Então aí existe a autossabotagem, ela começa a se autossabotar. Mas isso é um processo inconsciente, tá, gente? Até que a gente traga para o consciente, a gente já se autossabotou muitas vezes. Cris, minha querida, muito obrigada por estar aqui. Ela disse, você é maravilhosa, você também, meu amor, é maravilhosa. Então, no processo de aceitação, ela começa a compreender que nem tudo está sob o seu controle. Ela começa a olhar a realidade e a aceitar. É a fase da aceitação. Gente, eu vou repetir uma coisa para vocês. Não existe uma sequência, né? E nem uma sequência desse processo. Eu fiz aqui o número 1, a negação, número 2, a raiva, número 3, a depressão, número 4, a barganha, número 5, a aceitação. Eu fiz o processo desse jeito. Mas para muitas pessoas o processo pode ser diferente. Ela pode começar com a raiva, nem passar pela negação, ela já vai para a raiva, não barganha nada, vai para a depressão, pode ficar na depressão ou pode sair da depressão pela aceitação. Sabe? Mas pode ser que as pessoas passem pelas cinco fases, pode ser que não. Pode ser que ela passe por uma, por duas, por três, por quatro, enfim. E não necessariamente também nessa ordem, tá? E não saiam diagnosticando ninguém, por favor.
Não passar, fulano perdeu o emprego, ela agora está com raiva, ela está na fase tal, agora ela vai passar para a fase tal, né? Procurem ajudar de alguma forma, levando conhecimento sim para as pessoas e fazendo com que elas compreendam que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Antes de falar mais alguma coisa aqui, eu queria dizer o seguinte: aqui em Belém tem um sol todos os dias. Então a gente está sem sair, mas a quentura é muito grande, né? A sensação térmica é muito grande. Então tem pessoas que vão, por exemplo, dizer: ai, muito sol hoje, muita quentura, não tô aguentando. E tem pessoas que vão dizer: ai, que bom que tá fazendo, porque aqui também chove todo dia, tá? Independente de inverno, aliás, a gente só conhece inverno e verão aqui, mas faz sol e faz chuva todo dia. Então tem pessoas que vão dizer assim: ai, que bom esse sol maravilhoso, hoje eu vou bater roupa, hoje eu vou secar minhas roupas e blá blá blá. Então, para aquela pessoa que vê aquela quentura, aquele momento do sol que está muito quente como algo ruim, então ela está na dor, né? Aí a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional, você escolhe ficar sofrendo porque aquele dia tá ruim, porque tá sol, porque você não tá bem, porque isso. Ou você escolhe comprar um ar-condicionado, colocar mais um ventilador na sua frente, sei lá, pegar um caderno e se abanar, parar de fazer tudo que tá fazendo naquele dia porque é um dia quente. Você escolhe. Sofrimento é opcional. Você escolhe se vai sofrer ou não com aquela situação. Porque assim, a gente não tem como evitar a dor, tá? Ela vai existir, independente da nossa vontade. Ela vai existir, mas sofrer é uma escolha. Você escolhe ficar ali no sofrimento. A sua dor, digamos que eu passo do lado de um móvel e bato a minha perna e dói demais. E eu pego, começo a falar um monte de coisa, falo. Sendo que é um objeto inanimado, a dor vai existir, mas eu escolho fazer aquilo ou não, eu escolho ficar sofrendo e ficar falando, eu bati meu joelho, hoje de manhã eu passo o dia todo falando aquilo. Enfim, eu escolho. A Bianca disse o seguinte: quando vê uma pessoa em luto, posso compartilhar esse vídeo com ela como uma forma de ajudar, levar conhecimento a quem precisa? Pode, por que não? Pode sim. Rosângela Aguiar, minha querida, muito obrigada. A Rosângela é dona de um estúdio maravilhoso aqui em Belém. Eu fiz meus primeiros vídeos lá, vídeos excelentes e profissionais. Gratidão, Rosângela. E ou você vai escolher se agarrar a essa dor e sofrer, né? Se fechar. Isso pode te levar a ser vítima, lembra que eu falei? Ficar no mimimi, se tornar vítima de uma situação. Ou você entende que dói, mas que passa. Você entende que vai doer, mas que você escolhe ou não ficar no sofrimento, ficar na dor. E, gente, vamos aprender uma coisa aqui também. Eu falei do processo do luto para vocês, né? E toda perda é um luto. Falei das 5 fases. Mas olha, falar uma coisa para vocês. Tem um momento. Não estou dizendo que acontece, que tem uma dor e eu não tenho que olhar para isso. Não é isso que eu estou dizendo. Chore, grite, esperneie. Mas existe um tempo para isso ser elaborado. Você levantar, lavar esse rosto e dizer: parou o sofrimento agora. A dor pode até continuar, mas eu não vou ficar sofrendo mais por isso. Entende? Por exemplo, eu coloquei aqui, quando você, por exemplo, perde um emprego. Então você pode chora, grita, esperneia, fala, tem a negação, tem as fases de negação, tem a raiva, tem a barganha, tem tanta coisa. Mas depois vai fazer um novo currículo, vai fazer um novo curso. Boa noite, Everson. Muito obrigado por estar aqui. Vai fazer um novo curso, vá se preparar online agora, em época de pandemia. Quando acabar a pandemia, porque vai acabar, a quarentena, na verdade. Quando acabar a quarentena, e saia, faça curso, se renove, se remonte.
faça um curso superior, faça um curso técnico, se prepare para novas oportunidades. Porque se você se fechar e ficar na sua dor, você não vai conseguir ver nada além da dor. Porque a dor é como uma lente. Você olha, pega a dor, olha a dor, você coloca lá e olha tudo através da sua dor. Tudo é permeado pela tua dor. E nada flui. E você se priva, se limita de ir além e de ser uma pessoa melhor, de ser mais feliz, de ser mais autêntico. O relacionamento, que eu até falei, né? Porque eu já falei aqui, contextualizei para vocês que toda perda é um luto. E já falei das fases do luto. Então, Pedro Silva, Francileide, bem-vindos. Então, quando, por exemplo, você acaba um relacionamento, né? Terminou um relacionamento, você não tem mais como reatar, mas você gostaria, você ainda ama, enfim, foram anos de dedicação, de amor, seja lá do que for. Pense no seguinte: você tem o seu tempo para elaborar o seu luto de perda. Uma amiga minha perdeu o esposo recentemente, inclusive para o Covid-19. E no meu primeiro telefonema para ela disse: desculpa aí, eu tô chorando. Chora, tu tens o direito de chorar. Era teu esposo, vocês tinham uma excelente relação. Aliás, a gente sente falta até de quem não presta, gente. Imagine de quem é bom pra gente. Então eu disse: não tem que ir com essa história, não, olha, não chora, levanta a cabeça, que nada, chora. Faz parte da elaboração do luto o choro. Faz parte, chore, grite, espernegue, coloque para fora. Só que isso tem um tempo saudável para acontecer. Se você permanecer muito tempo com esses mesmos sentimentos, você provavelmente vai chegar na fase da depressão e você vai ter muita dificuldade de sair daí. Então coloque tudo para fora. Eu mesma, tem dias que não são tão legais, que eu lembro de coisas e eu choro. E depois eu levanto e digo: Josi, tá bom, né? Acho que já deu. Eu vou no banheiro, lavo o rosto, digo: bora, a vida que segue. Talvez não seja tão fácil como um dia, um luto de alguém que foi embora, a perda significativa de um emprego, de um pai de família que depende daquele emprego para sustentar sua família. Eu não estou minimizando a sua dor, eu não estou sendo incoerente quando eu digo que sou acolhedora e compreendo. O que eu estou dizendo é que você vai ter um tempo para elaborar a sua dor. A Kátia disse: obrigado, querida, foi Deus que enviou você com esse ensinamento, estava precisando dessas palavras. Gratidão, muito obrigada, eu só agradeço. Daniel Pontes, meu amigo, muito obrigada. Daniel, excelente terapeuta e fisioterapeuta também. Eliane, muito obrigada por estar aqui. Boa noite, Francileide, boa noite. Então, chore. Agora, depois de chorar, estou falando da perda, eu estou falando do rompimento de um relacionamento. Depois disso, faça as reflexões necessárias do seu aprendizado. Aprenda com aquele relacionamento que realmente deu certo, que realmente não deu. Para quê? Para que você se renove para o seu próximo relacionamento. E olha, não fica com aquela ideia: eu não quero mais saber de ninguém. Ou até um homem mesmo, né, fala: não quero mais saber, para mim já deu, o que eu vivi já foi o suficiente. Gente, o homem não nasceu para ficar sozinho. A gente precisa de par. A gente precisa de um bom par. Mas antes de ser um bom par, a gente precisa ser um bom ímpar. Seja bom ímpar. Então, nesse momento que você rompeu uma relação, que ela está sendo muito dolorosa, saiba que você também teve culpa aí. Porque é 50% e 50%. Ninguém tem culpa 100%, nem 80%, nem 60%. 50%, 50%. Olhe para você, veja quais aprendizados você precisa ter para você, depois de um tempo salutar, de você com você possa aí estar preparado para uma nova relação. Porque às vezes, muitas das vezes, os rompimentos são sequentes, tem uma sequência. Rompeu a primeira vez, rompeu a segunda. Eliane disse: mulher, tu adivinha?
Você rompe a primeira vez, você rompe a segunda, você rompe a terceira. Sabe por que isso acontece? Um dos motivos, eu não estou adivinhando não, tá? Mas um dos motivos provavelmente é que você não se curou daquele relacionamento anterior. Então você pega as feridas que estão abertas de um relacionamento e vai para o outro ainda com elas abertas, sangrando. Então digamos que naquele relacionamento anterior você foi traído, digamos. E aí, terminou o relacionamento, você sofreu e tal, daqui a pouco você conhece alguém, mas você não curou as suas feridas, você não trabalhou o seu luto. Eva Tamissa, minha filha, bem-vinda. Você não manejou da forma que precisava ser manejada a sua dor. E aí, o que acontece? Você leva toda a sua insegurança do relacionamento anterior para o próximo. E aí, coitado, né? O próximo vai pagar um preço muito caro por tudo que ele nem fez, ou ainda nem fez, não sei se vai fazer, se não vai. Então a gente precisa de um tempo pra gente se conhecer, saber de fato o que é que aconteceu, o que não aconteceu, por que as coisas não deram certo, e sempre se colocar no lugar de algoz, porque em alguns momentos nós somos algozes e outros nós somos vítimas. E aqui quando eu falo vítima, não estou falando de mimimi, falo de vítima mesmo, de uma situação, né? Posso ter sido traída, eu posso ter traído, enfim. Então, antes de iniciar um novo relacionamento, passe um tempo com você, passe um tempo se conhecendo, olhando para você, vendo, refletindo sobre tudo, sobre as coisas dos seus relacionamentos anteriores. Se mora aqui em Belém, vem fazer uma constelação, meu amor. Vem te livrar do passado, vem fazer uma constelação familiar e te colocar num ponto de equilíbrio para novos relacionamentos, para a tua vida fluir, ok? Deixa eu deixar, né, de não perder a oportunidade de falar aqui da constelação. Eu amo a constelação, amo de paixão. Já fiz despedidas aqui, já usando clientes, né, tendo clientes aqui, fazendo despedidas de amores que foram da infância, amores que foram da juventude, amores que foram de uma outra fase da vida, mas que ficou alguma coisa que não foi dita. Embora a pessoa hoje viva uma outra realidade. Não estou falando que a pessoa está apaixonada, não, gente. Mas ela vive uma outra realidade. Mas, para o equilíbrio do sistema, precisa ter aí um alinhamento. Não é só um rompimento. Teve um rompimento, mas precisa estar alinhado. Então eu faço aqui, através da constelação familiar, essa despedida, e as pessoas se resignificam de uma forma e começam a se sentir tão melhores. Eu mesmo já fiz comigo, eu posso dizer para vocês, hein? É muito bom. Mas então já falamos aqui das perdas. Toda perda é um luto, para a gente entender. O luto tem 5 fases: a fase da negação, a fase da raiva, da barganha, da depressão e da aceitação. As pessoas podem passar pelas 5 fases ou não, podem passar por 2, por 3, por 4, pode ser nessa ordem ou não, tá? Falei aqui das pessoas que perderam o emprego, vai lá, chora, grita, faz o que quiser. Você tem um tempo para sofrer, para ter a sua dor, mas é um tempo salutar, para que você possa sair. Daí, quando chegar essa depressão, né, que você já fica mais triste, e aí você às vezes se apega a tudo isso e tem dificuldade de chegar na fase da aceitação. Mas existe uma fase salutar. Deixa as pessoas sofrerem, deixa as pessoas chorarem. Com o tempo elas vão aprender, e você esteja lá para ajudar. As pessoas precisam saber que elas têm com quem confiar, com quem contar. Às vezes elas se sentem muito sozinhas. Deixa eu ver, tinha uma pergunta aqui. A Minineia disse: que saudade das constelações. Minineia também. Ela disse: a constelação pode ajudar as pessoas que estão em luto. Claro que sim. A constelação serve para tudo, né? Já que está falando da vida, está falando do sistema. Falei também do rompimento, né, de uma relação. Ou seja, a dor é inevitável, vai acontecer. Chore, sofra. Isso é natural e é saudável. Mas depois aprenda a levantar. Aprenda que sofrer é opcional. Você não precisa sofrer pro resto da sua vida, tá? Para falar de aceitação também,
Eu queria abrir um parêntese aqui, tá, gente? Queria abrir um parêntese para falar que esse processo que eu tô falando pode ser um pouco diferente para quem já tem uma predisposição para uma patologia, por exemplo, ou para quem já tem uma patologia. Porque eu não quero aqui que as pessoas pensem que eu estou dizendo para um depressivo, por exemplo, que levanta daí, o sofrimento é opcional, porque não é isso que eu disse. Não é isso que eu estou dizendo, ok? E eu estou falando aqui de perdas, estou falando de perdas, estou falando de luto. Seja qual for a perda, de emprego, de uma pessoa que faleceu, um objeto. Pática Xavier, é isso o nome? Aí ela disse assim: Oi Patrícia, ela disse: oi Josi, uma médica excelente, a melhor, muito obrigada, tá? Muito obrigada por estar aqui também. Então eu queria abrir um parêntese para o caso dessas pessoas, tá? Porque tem pessoas que vão ter alguns transtornos já, ou uma predisposição para alguns transtornos, e pode ser que no momento de um impacto emocional muito forte, elas comecem a desenvolver esse transtorno, ou do transtorno que elas já são acometidas. Então eu não estou falando para essas pessoas, tá bom, gente? Porque para essas pessoas o que eu tenho a dizer é o seguinte: ela vai precisar de ajuda profissional, né? A grande maioria das pessoas precisa de ajuda profissional, só não quer ou não admite. Então, Anitta, bem-vinda. Anderson, bem-vindo. Josiana, gratidão por estar aqui. A Francileide disse: amo essa frase, nós que determinamos a nossa felicidade. Perfeito. Então, essas pessoas, elas podem decidir buscar ajuda, principalmente profissional, elas podem decidir melhorar. Eu já tive cliente, gente, que tem muita dificuldade de sair dos quadros patológicos de ansiedade, depressão, muitas vezes por ganhos secundários. Um ganho secundário, por exemplo, uma pessoa, ela tinha um diagnóstico já com o psiquiatra, mas ela tinha muita dificuldade de melhora, né? Aí eu fui indicada, ela veio, só que eu comecei a conversar com ela algumas coisas. Por quê? Porque ela se sentia muito sozinha. E com isso, como a família sabia que ela tinha depressão, ela dormia na casa de um primo, na casa de uma tia, então ela sempre estava fazendo isso. Eu perguntei para ela se ela não pudesse ir até a casa deles e tal, como seria para ela. E ela desabou, dizendo que ela precisava disso e tal. Então naquele momento eu percebi que ela necessitava estar doente, porque era assim que ela conseguia a companhia das pessoas. Então, de outra forma, talvez ela não tivesse. E isso é muito autossabotador, né? Uma pessoa que queria me agarrar e chorar no meu ombro, abraçada. Então, uma necessidade de ter, como é que eu posso dizer, o carinho das pessoas através do choro, através da tristeza. Então, a pessoa fica se autossabotando o tempo todo. Mas cada caso é um caso, tá bom? Cada caso é um caso. Então, é importante a gente procurar ajuda profissional para que a gente possa compreender que mensagens tiram a minha concentração. Elas chegaram agora aqui algumas mensagens, não daqui, outras mensagens. Então a gente precisa compreender que a ajuda profissional vai nos ajudar a tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas e fazer com que esse sofrimento realmente, em algum momento ele pare, né? Em algum momento ele pare. Ok. A dor. Gente, a gente está terminando, tá? Vocês têm perguntas? A dor, ela é um fato. A dor é um fato. Aconteceu alguma coisa e isso me trouxe dor, né? Mas, se eu me fechar nesse sofrimento,
Eu vou autoafirmar o sofrimento e ele vai ser mais persistente, vai aumentar ainda mais e vai ser mais difícil. Então, a dor é inevitável, lembrem disso. Mas o sofrimento é uma escolha. E com o tempo, como eu falei, essa dor vai virar uma tristeza. Por exemplo, a minha mãe faleceu aos 45 anos de idade. A idade que eu vou fazer agora em maio, gente. Dia 29 é meu aniversário, viu? E ela faleceu aos 45 anos de idade. Logo no início, era uma dor horrível, sabe? Porque eu sempre morei com a minha mãe, eu nunca morei com meu pai. Eu não tive meu pai comigo. E então a gente fez uma parceria muito boa durante muito tempo. Teve, claro, as nossas discussões por alguns motivos, coisa de mãe e filha, como tem em tantas famílias. Mas a gente, no fundo, a gente estava muito bem. Então, eu senti muito quando ela foi embora. Eu era acostumada demais com a minha mãe. Eu casei e fiquei na casa da minha mãe. E moro lá até hoje, inclusive. Tá? Estou reformando a casa. Mas, com o tempo, a dor virou tristeza. A dor virou uma saudade. Tem dias que eu choro por ela. Mas já não é aquela dor do desespero, né, de não aceitar que ela tivesse morta, que ela tivesse que ser enterrada. Eu gritava. Eu lembro que no dia que foram fechar o caixão da minha mãe, eu gritava. Eu não lembro das pessoas, mas tinha muita gente lá. Mamãe era muito conhecida. E eu gritava para minha tia não fazer isso. Eu lembro que a tia disse para mim assim, ela mentiu, né? Que ela disse: Josi, quando a gente chegar lá, minha filha, a gente vai abrir de novo. Tu vai poder ficar do lado da tua mãe. Eu falei: ah, tá bom então, tia. Só que quando a gente chegou lá, não foi aberto mais o caixão dela. Enfim. Então, naquele momento, a dor era inevitável. Não tinha como não doer. Mas eu não posso permanecer com essa dor desesperadora pro resto da vida. Senão, a vida deixa de existir para mim também. E eu sei que a minha mãe não queria isso. Então, pensem nisso. A dor vai acontecer. É normal. Vai acontecer. Se você está vivo, você vai passar por processo de dores. Mas o sofrimento é opcional. No final, você precisa aceitar algumas situações na sua vida. Precisa aceitar que fazem parte da sua história, parte da sua experiência, que foi assim. Você não tem como fazer algo a respeito. Você não tem o controle sobre as coisas. E você aceita a sua realidade. E depois de aceitar a sua realidade, se comprometa com você. O que é que você vai fazer com isso agora? O que é que você vai fazer com isso? Hoje à tarde, eu estive falando sobre síndrome do pânico numa rádio aqui. Desculpa, uma rádio FM. Mas ela vai até mais de 30 municípios, falando sobre síndrome do pânico em época de pandemia. E no grupo da minha família, minhas tias sempre vão lá, sempre me apoiam em tudo. E uma delas disse que gosta muito de ver o que eu estou fazendo em relação a ajudar as pessoas. E que nesses momentos ela chora. Não só por ver o caminho que eu tenho trilhado, mas por lembrar da minha mãe, saber o quanto a minha mãe estaria satisfeita em ver tudo isso acontecer. Então, nesses momentos, eu lembro, eu choro, mas o sofrimento é opcional, eu não preciso mais ficar sofrendo. Entende? Eu aceito que ela partiu antes de mim, porque um dia eu também terei que ir embora. E isso é importante. Quando eu saí em 2013 do trabalho, da política que eu fazia, e eu achava que eu não sabia fazer mais nada além daquilo, eu passei pelo processo de depressão. Foi horrível tudo que eu passei, porque eu não passei só um processo de depressão, eu passei fome. Não foi fácil, não foi fácil. Estar aqui onde eu estou hoje, falando com vocês, tendo os ganhos que eu tenho hoje, fazendo as coisas que eu faço hoje, realizando meus sonhos, os sonhos dos meus filhos, enfim, fazendo o que eu faço hoje, não foi fácil, não foi fácil. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu compreendo que foi preciso eu passar por tudo aquilo. Foi necessário que eu sofresse a dor desesperadora da perda do meu trabalho, que eu passasse fome. Foi necessário para que eu me tornasse quem eu sou realmente. Então, a dor é inevitável, ela vai acontecer, mas o sofrimento é opcional, você escolhe sofrer ou não. Então, aceite a sua vida. Para finalizar agora, tá, gente? Se tiver alguma pergunta, podem colocar.
Então, aceite a sua vida, experiências como suas e únicas, tá? Algumas coisas vão doer mesmo. É desse jeito, vai doer. Não tem como não doer. Mas não precisamos sofrer por causa disso para o resto da vida. Aceite. Eu sei que dói, gente. Não pensem que eu sou insensível à dor de vocês. Muito pelo contrário. Eu já passei por diversas dores. A dor de luto, a dor da perda do emprego, no momento que eu mais precisava, rompimento de um relacionamento, meu primeiro relacionamento, quando se rompeu, eu tentei me matar 2 vezes, só para vocês terem uma ideia. Aliás, 3. E foi muito difícil, tudo sempre foi muito difícil, mas eu tive que fazer uma escolha. Ou eu permanecia na dor, agarrada a ela, é a minha dor, ou eu deixava a vida fluir e seguia. Às vezes a gente acha, principalmente com a morte de alguém, que se a gente continuar vivendo, a gente está desrespeitando aquele que foi antes de nós. Não pensem assim. Esse é um pensamento disfuncional, que não vai te trazer benefícios nem bem-estar, tá? Aqui, boa noite, tia, do coração, obrigada. A Kelly Freitas, é isso? Kelly Farias. Josi, muito obrigada por estar aqui. A Rosemary, eu assisti, foi ótimo. E o tema síndrome, tu assistiu, Mary? Que legal, obrigada, Mary. Nem mora aqui, ou mora? Ah, Rosemary Rodrigues, tá, pensei que era uma outra Rosemary. Muito obrigada, tá? Vanderlei, gente, tem muita gente ainda entrando. Marisete, muito obrigada por estar aqui, tá bom? Então, vamos pensar no seguinte: aceitação e compromisso. Então, eu aceito e sigo fazendo de tudo que estiver ao meu alcance para tornar a minha vida mais agradável e para que eu tenha bem-estar. Aceitação. Quando a gente aceita algo, a gente está transformando algo em algo natural. Eu sofri abuso na infância e agora eu tenho que aceitar. Você não vai mais poder voltar atrás. Ou você aceita que você foi abusada e vai fazer algo com isso, algo de bom para você, ou a sua vida vai ficar sempre em torno de uma dor que nunca vai passar e talvez você nunca consiga ter realmente sossego, expansão de consciência, nunca consiga ter realmente alegria e felicidade, tá bom? Vocês têm alguma pergunta para a gente encerrar? 3 minutinhos. Muito obrigada por cada um de vocês que todas as segundas-feiras estão aqui, pelas pessoas que chegaram hoje, pelo convite de alguém ou porque viu uma publicação. Gratidão, eu estou aqui todas as segundas-feiras no Facebook, Instagram. O Instagram não funcionou hoje de novo, eu não sei o que está acontecendo. Eu estou com muita dificuldade de colocar vídeos no Instagram, muita dificuldade mesmo, mas já fica aqui no Facebook. Eu vou pedir desculpa para a galera que procurou no Instagram e talvez não tenha encontrado. A Marcelene disse, foi maravilhoso, muito obrigada. Paula Farias, gratidão por estar aqui, muito obrigada. Quem está chegando agora pode assistir a live desde o início. Hoje nós falamos sobre a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Falamos que toda perda é um luto, né? Toda vez que nós perdemos alguma coisa ou alguém, nós entramos num processo de enlutamento. Esse luto, ele precisa ser elaborado, ele precisa ser feito, ele é um processo necessário e fundamental. Falei das 5 fases do luto, então assistam que vocês vão aprender muitas coisas e conhecimento liberta. Beijo para Marisete. A Francileide disse gratidão, muito obrigada, gratidão. A Marisete, saudade, Josi, saudade, minha querida. A Kátia disse, eu que agradeço, pena que só hoje vi. Gente, tá no Facebook, vocês vão encontrar todas as minhas lives e vocês encontram também no meu canal. Eu queria pedir para vocês, a minha filha sempre fala, mãe, ela nunca pede para as pessoas entrarem no seu canal. Eu tenho um canal no YouTube, você entra lá no YouTube e coloca Josi Marinho, Josi com Y, tá? Josy, Josi Marinho.
E aí, vão lá no canal, se inscrevam no canal, aperta no sininho para sempre ser avisado quando chegar coisa nova. Tem muitas coisas lá, psicologia em pauta. A gente só fala de questões mentais, emocionais, do que a gente deve fazer para melhorar a vida, como ter mais alegria, mais satisfação, como sair da depressão, como ter mais controle sobre a ansiedade. Então, tem vários assuntos lá que eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Vão lá e dão um like, o canal precisa crescer. Tá bom? Ah, Kátia, quando você vai ter sua próxima live? Toda segunda às 20 horas, Kátia, aqui no Facebook. Toda segunda-feira às 20 horas. Eliane, obrigada, gratidão. Tia Ney, boa noite, minha psicóloga favorita. Ô, tia, obrigada. Muito obrigada, tá? Gil, do Mega Pop, olha só. Gil, muito obrigada por estar aqui. Tá bom? Quem tá entrando agora pode assistir depois. Muito obrigada, tá, gente? Muito obrigada de verdade. Eu espero contar com vocês na próxima segunda-feira, tá bom? Eu vou ver um tema muito legal pra gente e vou colocar aí nas redes sociais. Gratidão, se inscrevam no meu canal, Josi Marinho, lá no YouTube, Josi com Y, tá? Se inscrevam, curtam todos os vídeos, assistam os vídeos clica no sininho lá para vocês serem avisadas quando tiver vídeo novo, tá bom? Rosimeire disse, beijo, Josi, você é uma excelente profissional. Gratidão, muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo, tá? Tchau, tchau, boa noite, eu espero que realmente todos tenham apreciado, gostado e aprendido, né, algumas coisas. Muito obrigada. Fiquem em casa, tá bom? Fiquem em casa, se sair de casa, máscara, tá bom? Tchau, 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 tchau.